Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de Fé. Que a palavra de Deus hoje ilumine cada passo de sua vida. Marcos capítulo 7, de 1 a 13 é o evangelho de hoje. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe? Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, hoje os fariseus e alguns mestres da lei saíram de Jerusalém e juntam-se à multidão que estavam em volta de Jesus. Aproximam-se de Jesus com a única pretensão de pegá-lo em alguma contradição. Alegavam que os ensinamentos de Jesus não seguiam os padrões da época. Desejavam de alguma forma acusar Jesus. Os fariseus e os mestres da lei ficam escandalizados ao ver que os discípulos de Jesus comiam pão sem ter antes lavado as mãos e questionam Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos e tomam as refeições sem lavar as mãos? E Jesus fica irritado e também questiona a própria tradição da lei. Jesus sempre guardou as leis de Deus e que ele criticava e não aceitava eram as regras criadas pelos homens. Os fariseus praticavam a lei da forma mais cômoda para eles. Distorciam a lei de Moisés, abandonando os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens que eles mesmos criavam. Jesus os chama de hipócritas e cita Isaías, dizendo que honram a Deus apenas com os lábios, mas não com o coração. E para mostrar a todos o quanto eles eram falsos, Jesus cita o quarto mandamento: honre seu pai e sua mãe. Os fariseus consagravam a Deus o que era devido a seus pais. Dessa forma, tornavam seus bens intocáveis e assim estavam dispensados de ajudar seu pai e sua mãe, e não era esta a vontade de Deus. Os fariseus que estavam ali para espionar e condenar Jesus foram desmascarados por ele. Amém? E agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque irá do céu sobre ele, sobre você, é claro. Vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.